Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e esse é o nosso último vídeo da nossa série sobre equilíbrios químicos, em uma abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta interessante para levar conteúdo para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel. E neste vídeo especificamente, nós vamos falar sobre a solubilidade de sólidos iônicos, o produto de solubilidade, um tema importantíssimo, tanto quando a gente trata de temas ambientais, como por exemplo a poluição por metais pesados, como quando a gente fala sobre saúde e absorção de alguns nutrientes iônicos importantes e até mesmo para a agricultura, para saber se um dado nutriente iônico estará disponível ou não para absorção por uma planta. Bora para o conteúdo? Um outro tipo de equilíbrio químico também bastante importante da gente estudar é o equilíbrio de solubilidade das substâncias iônicas. Imagine a seguinte situação. Você pega um recipiente, pode ser um copo ou uma vidraria de laboratório, coloca água nesse recipiente. A esta água, você vai adicionar um sal. Pode ser o sal de cozinha mesmo, que nós estamos acostumados. Para pequenas quantidades de sal adicionado, muito provavelmente com um pouquinho de agitação e um pouco de tempo, você terá todo o sal dissolvido na água, todo o sal na sua forma solúvel, aquosa. No entanto, se você pegar um copinho de água e querer despejar nele e dissolver um pacote inteiro de sal, você sabe que isso não vai dar certo. Uma certa quantidade do sal vai se dissolver, enquanto outra parte, não importa o quanto você agite, o quanto você espere, permanecerá insolúvel ali no fundo da solução. Esse sal que sobrou insolúvel, nós costumamos chamar de precipitado. E essa situação toda pode ser entendida e representada matematicamente através daquilo que a gente já vem estudando, que é o equilíbrio químico. Se nós pensarmos na dissolução do sal como uma reação química, onde nós temos como reagente o sal no estado sólido, aqui eu representei o sal de maneira genérica, com um cátion M, que pode ser um metal, que é o caso mais comum, mas não necessariamente precisa ser isso, e um ânion A. Existe uma proporção entre cátion e ânion na fórmula desse sal, que está relacionada com qual é a carga do cátion e a carga do ânion. Quando esse sal é colocado em água e é dado tempo suficiente para que este processo encontre um equilíbrio químico, nós teremos uma parte do sal sólido convertido em cátion presente na solução na sua forma aquosa e ânion presente na sua solução também na forma aquosa. Olhando para esta equação química, a constante de equilíbrio expressa uma relação entre as quantidades das substâncias encontradas no equilíbrio. Como os produtos, o cátion e o ânion, estão na fase aquosa, suas concentrações vão aparecer nessa expressão da constante de equilíbrio, com o cátion M de carga Y+, tendo sua concentração elevada a X, que é o coeficiente de balanceamento deste cátion na reação química. O ânion, que também está aquoso, também vai aparecer na expressão para a constante de equilíbrio. Então nós temos o ânion com sua carga X-, e a sua concentração está elevada a Y, que é o coeficiente de balanceamento do ânion nessa reação química. O sal no estado sólido, com fórmula MXAY, não entra na expressão que correlaciona as concentrações com a constante de equilíbrio. E não entra porque ele é um sólido. A sua atividade, que é aquele análogo da concentração que nós usamos em todos os cálculos de equilíbrio químico, é na verdade igual a 1. O sal no estado sólido possui atividade 1. E essa constante de equilíbrio que está associada a essa reação de dissociação do sal, como é um caso bastante frequente que nós costumamos utilizar muito, vai receber um nome especial, vai receber o nome de constante do produto de solubilidade, ou KPS. Mas ela é uma constante de equilíbrio como qualquer outra, inclusive a expressão que nós montamos como qualquer constante de equilíbrio. E sendo uma constante de equilíbrio, é importante lembrar o seguinte, que assim como qualquer outra constante de equilíbrio, o KPS depende da temperatura, e depende apenas da temperatura. Você já percebeu em alguma situação que a solubilidade depende da temperatura? Aquilo que a gente está mais acostumado é a pensar que a solubilidade aumenta conforme a temperatura aumenta. Mas nem sempre é assim. Existem alguns sólidos iônicos que ficam menos solúveis quanto maior for a temperatura. Mas uma coisa é certa, a constante de equilíbrio relacionada com a dissociação de um sólido iônico é sim uma função da temperatura. E nós vamos poder usar o KPS
para saber se é possível ou não dissolver uma quantidade de sal em uma certa quantidade de água e, inclusive, para investigar quanto desse sal é possível ser dissolvido. Se eu coloco uma quantidade de sal para dissolver na água, onde o produto da concentração do cátion com o seu respectivo expoente, pela concentração do ânion com o seu respectivo expoente, é exatamente igual à constante do produto de solubilidade naquela dada temperatura, este sal será solúvel nessa proporção. Porém, se eu colocar qualquer quantidade a mais do sal, ou apenas do seu cátion, ou mesmo do seu ânion, a solução já não aceita mais, não admite mais a dissolução deste excesso de cátions e ânions que você colocar. Nessa situação, nós dizemos que a solução está saturada. Ela está com a sua máxima capacidade de dissolução deste sal. Dizer que uma solução está saturada é dizer que ela chegou no seu limite de dissolução. Nem um grãozinho a mais pode ser diluído naquela solução. Se o produto entre as concentrações de cátions e ânions com seus respectivos expoentes for menor do que o valor da constante do produto de solubilidade, essa solução é insaturada, onde o prefixo in é um prefixo de negação. A solução é não saturada, a solução é insaturada. Como o produto das concentrações de cátions e ânions é menor do que aquele na qual a solução seria saturada, ainda cabe mais. Ainda dá para pôr mais cátion e ânion que a solução é capaz de dissolver, de admitir essas espécies químicas. Se, por um outro lado, o produto entre a concentração de cátions e ânions daquele sal elevados aos seus respectivos expoentes for maior do que o KPS, haverá precipitação do sal. Lembrando que precipitado é o sal que fica no fundo, sem dissolver ali na solução, até que a concentração de cátions e ânions chegue na sua condição de equilíbrio. Aí você podia me perguntar o seguinte: poxa, mas como assim você conseguiu atingir uma concentração de íons maior do que aquela na qual a solução fica saturada? Se eu adiciono mais sal em uma solução saturada, ele não ia precipitar imediatamente? E eu te respondo: sim, é verdade. Mas imagine o seguinte experimento. Eu tenho ali uma solução saturada com um restinho de sal que ficou insolúvel no fundo. Se eu elevar a temperatura, aquecer essa solução, vamos pensar no caso mais comum. O sal vai ficar mais solúvel. Em uma temperatura mais alta, aquele restinho de sal que tinha sobrado insolúvel no fundo passa a ser solúvel. Ao aumentar a temperatura, eu aumentei o KPS, a constante do produto de solubilidade. Depois disso, eu posso pegar essa solução que está aquecida e com o sal totalmente dissolvido e deixar sobre uma mesa esfriando, até que ela volte para a temperatura ambiente. Ao voltar para a temperatura ambiente, o KPS volta novamente ao seu valor original, nessa temperatura ambiente. Mas eu já tinha uma quantidade de íons ali solúveis na solução. O que eu espero, se o sistema se mantiver em equilíbrio durante o processo inteiro, é que esse sal vá aos pouquinhos, conforme a temperatura desce e o KPS também diminui, precipitando, formando um sólido de fundo. Até que, quando a temperatura estabiliza e o KPS se manteve constante, nada mais se altera do ponto de vista macroscópico. Eu também posso fazer um outro experimento usando uma reação química. E aí seria uma aplicação do efeito de íon comum aos equilíbrios de solubilidade. Imagine, por exemplo, que eu tenho duas soluções aquosas homogêneas, uma de iodeto de potássio e outra de nitrato de chumbo. Na temperatura ambiente, eu coloquei os sais em uma dada concentração, nas quais eles estão solúveis naquelas soluções. Quando eu misturo essas duas soluções, uma onde tem íon iodeto e íon potássio, e outra onde tem chumbo e nitrato, será formado um sal de coloração amarela, que é o iodeto de chumbo. Este sal não tem uma solubilidade tão alta quanto os outros dois originais, e precipitará na solução. Então, o iodeto de potássio era solúvel, o nitrato de chumbo também era solúvel. Mas ao colocar os dois na mesma solução, o iodeto de um dos sais com o chumbo do outro sal forma um sal que é pouco solúvel na temperatura ambiente. E eu vou aproveitar aqui o gancho para falar de um outro fato bastante interessante que pode acontecer com as soluções, onde não necessariamente a solubilidade se encaminha para o equilíbrio de maneira imediata. Esse é o caso das soluções supersaturadas.
que parecem insistir em manter solúveis uma quantidade de íons maior do que o seu produto de solubilidade permitiria. Isso é possível acontecer tanto para o caso que nós tratamos do resfriamento, como para o caso da reação química. Porém, quando você tem uma solução supersaturada e introduz um cristalzinho de um sal ali, essa solução precipita. O mesmo vai acontecer, às vezes, se você colocar a ponta de uma chave de fenda no meio da solução, ou até se você der uma chacoalhada. Após uma pequena perturbação, o sal dissolvido que está em excesso, além do seu produto de solubilidade, precipita até que se chegue nas concentrações de equilíbrio. E tudo que nós dissemos até agora para sais, vale também para qualquer outro material iônico que a gente queira avaliar a solubilidade, como, por exemplo, os óxidos e até mesmo as bases. Na verdade, lá atrás, quando a gente estudou a constante de dissociação das bases, às vezes não ficava muito evidente por que a sua constante de dissociação era parecida com isso daqui. Concentração do cátion elevado ao seu expoente, vezes a concentração do ânion, que no caso da base é o ânion OH-. Mas agora nós podemos compreender isso melhor. A constante de dissociação da base é exatamente o seu KPS, sua constante do produto de solubilidade. O que quer dizer, como nós já vimos anteriormente, que uma base, pelo menos uma base ali naquela definição de Arrhenius, que é um composto iônico que se dissocia na água, liberando como único ânion o OH-, será tão mais forte quanto maior for a sua solubilidade, quanto maior for o seu KPS. Mas pensando novamente agora de maneira geral, pode ser um sal, um óxido, uma base. Quanto maior for o KPS, a constante do produto de solubilidade de qualquer eletrólito desse tipo, mais solúvel ele será. E vice-versa também. Quanto menor o KPS, menos solúvel, mais insolúvel aquele eletrólito será. E isso é fácil de perceber aqui pela expressão que relaciona a constante de produto de solubilidade com as concentrações do cátion e do ânion daquele eletrólito. Se o KPS é grande, a concentração de cátion e a concentração de ânion na forma aquosa que nós podemos encontrar será mais alta. Se o KPS é um valor baixo, é um número pequeno, o produto entre as concentrações máximas de cátion e ânion naquela solução terá que ser pequeno também. E aqui para a solubilidade, valem todas as regras que a gente já discutiu para o equilíbrio químico anteriormente. Se uma solução está saturada, ou seja, está com a sua capacidade máxima de cátions e ânions ali presentes, dissolvidos, mas não tem corpo de fundo, não está sobrando nenhum salzinho não solúvel ali no seu sistema. Se você adiciona mais dos cátions ou mesmo dos ânions ali daquele sal, você vai ter um efeito de deslocamento do equilíbrio químico no sentido da formação dos reagentes. No caso aqui, do sal no estado sólido. Então a adição de qualquer um dos íons ali vai deslocar o sentido contra a dissociação daquele sal, formando sólido, formando precipitado. E isso é bem interessante porque pode ser usado para retirar alguns poluentes, como por exemplo o chumbo presente em uma solução. Ao adicionar a uma solução que contém chumbo algum ânion que forme um sal pouco solúvel do chumbo, com um KPS baixo, ele vai promover a precipitação do sal de chumbo, que pode ser retirado do sistema, por exemplo, por meio de uma filtração. Se você já tiver precipitado, já tiver sólido sobrando ali que não pode ser dissolvido naquela solução, se você adicionar mais do cátion ou do ânion, o equilíbrio também será deslocado no sentido da formação de mais sal no estado sólido. Por outro lado, se eu pegar uma solução saturada, que já está com a máxima capacidade de cátions e ânions ali dissolvido. Se eu adiciono mais do meu sal sólido, do meu eletrólito sólido, isso não vai influenciar em nada na situação de equilíbrio que eu já tenho. Só vai depositar aquele sólido ali no fundo. Como consequência disso, adicionar mais sal sólido depois que a solução já está saturada não vai alterar a concentração de íons, nem para mais e nem para menos. Repare que se a solução já está saturada daquele sal, a adição de mais sal não altera a concentração de íons presentes em solução. Uma aplicação interessante disso seria se nós comparássemos a condutividade elétrica de uma solução que já está saturada com a sua mesma condutividade ao adicionar um pouco mais de sal.
A condução elétrica nas soluções depende da presença de íons, que são espécies químicas com carga e que, ao se locomoverem pela solução, podem conduzir a corrente elétrica. Ao adicionar mais sal a uma solução que já está saturada, você não altera a quantidade de íons livres presentes e, consequentemente, a condutividade também não se altera. Uma outra situação diferente seria se você tivesse uma solução que estava insaturada. Ao adicionar mais sal, esse sal se dissolve e você tem mais íons presentes. Com mais íons presentes, a condutividade elétrica aumentará. E a partir deste momento, nós vamos discutir os equilíbrios químicos aplicados à solubilidade a partir de alguns exemplos. E os primeiros exemplos aqui eles se referem a um fato que realmente aconteceu aqui no Brasil e que foi notícia nos jornais por um bom tempo. Então vamos lá para o primeiro exemplo. Os íons bário 2+, Ba2+, eles são muito tóxicos. Sua dose letal é de 2 × 10⁻³ mol para cada litro de sangue. Mas suspensões de sulfato de bário, BaSO4, com KPS igual a 1 × 10⁻10 a 25 graus Celsius, são utilizadas como contraste em exames radiológicos do sistema digestivo. Supondo que a pessoa ingira 200 ml de uma suspensão de sulfato de bário, BaSO4, e que todo o bário 2+ aquoso seja absorvido e incorporado aos seus 5 litros de sangue, por que é possível usar suspensões de sulfato de bário, BaSO4, como contraste? E aí, será que com o que você viu até agora sobre a constante do produto de solubilidade, você consegue explicar por que é seguro utilizar esse contraste de sulfato de bário neste tipo de exame? E para resolver esse exercício, nós vamos começar apresentando a reação química da dissociação do sulfato de bário. Então nós temos BaSO4 sólido, sulfato de bário, ao ser colocado na água líquida, em solução aquosa, vai se dissociar em bário 2+ aquoso e sulfato 2- aquoso, SO4 2- aquoso. A quantidade de sulfato de bário que permanecerá sólido e a quantidade que vai aparecer na forma de íons vai ser regulada pela sua constante de equilíbrio, pela constante do produto de solubilidade. Se nós imaginarmos um recipiente que contém apenas sulfato de bário, sem nenhum íon comum aí para atrapalhar, e água na suspensão, a concentração do cátion bário, Ba2+, e do ânion sulfato, SO4 2-, tem que ser igual. No sulfato de bário, para cada um sulfato de bário que se dissocia, eu tenho um bário 2+ e um sulfato 2-, como mostra a minha equação química balanceada. Então, o KPS, a constante de produto de solubilidade, que estava relacionado com a concentração do cátion vezes a concentração do ânion, como a concentração do cátion é igual à do ânion, eu posso escolher um dos dois, no caso a concentração do cátion, do bário 2+, e aí a concentração de bário 2+, vezes a concentração de sulfato, que também é igual à concentração de bário 2+, é a concentração de bário elevado ao quadrado. E isso é igual ao KPS, a constante do produto de solubilidade, naquela temperatura de 25 graus Celsius, que tem o valor de 1 × 10 elevado a -10. Se a concentração de bário ao quadrado é igual a 1 × 10 a -10, a concentração de bário é igual à raiz quadrada de 1 × 10 elevado a -10. Raiz quadrada de potência para fazer a mesma coisa que eu pegar o expoente e dividir por 2, o 2 da raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 10 elevado a -10 é 10 elevado a -5 mol por litro. Essa daqui é a concentração que nós teremos do cátion bário, aquele que é tóxico, perigoso, na solução. Aquela que vai ser entregue para a pessoa beber, para a pessoa ingerir antes de fazer o exame. Se a pessoa vai tomar 200 ml dessa suspensão de sulfato de bário, e aqui é interessante ressaltar que a gente chama de suspensão justamente porque ele é muito pouco solúvel. Então o sal não fica dissolvido, ele fica suspenso, espalhado na água. Mas com essa concentração de 10 a -5 mol por litro de bário, se eu tenho 200 ml, que é o que a pessoa vai tomar do contraste radiológico lá, 10 a -5 mol para cada litro, vezes 0,2 litros, que são os 200 mililitros, dá 0,2 vezes 10 a -5 mol. Esse é o número de mols de bário 2+, solúvel, dissolvido,
que a pessoa está ingerindo junto com o contraste. Bom, vamos supor que a pessoa bebeu ali esse contraste e que depois de passar por todo o seu sistema digestivo, onde o sulfato de bário vai ser importante para o exame, ela vai chegar ali no final no intestino da pessoa. Lá no intestino, o corpo vai reabsorver parte da água que a pessoa consumiu. E junto com essa água, vamos supor que todo o bário que estava solúvel naquele contraste que a pessoa tomou vai passar pelas paredes do intestino e ser absorvido para a corrente sanguínea da pessoa. Então, a quantidade de bário solúvel que a pessoa ingeriu é 0,2 vezes 10 a menos 5 mol. Quando esse bário cair na corrente sanguínea, ele vai se diluir no sangue da pessoa. O exercício deu para a gente que a pessoa tem 5 litros de sangue, que é um valor razoável para um ser humano adulto. Esse 0,2 vezes 10 a menos 5 mol em 5 litros de solução, a solução agora é o sangue, vai dar uma concentração de 0,04 vezes 10 a menos 5 mol de bário em cada litro de sangue. Ajustando aqui as casas decimais e o expoente do 10, nós teremos uma concentração de 4 vezes 10 a menos 7 mol de bário para cada litro de sangue da pessoa. O exercício tinha dado pra gente que a dose letal, aquela para qual as pessoas vão morrer se ingerirem, era 2 vezes 10 a menos 3 mol para cada litro de sangue. Nós fizemos as contas aqui da solubilidade e percebemos que se o procedimento for feito direitinho, se o contraste não tiver com nenhum problema, o que é esperado é que vá parar na corrente sanguínea da pessoa uma concentração de 4 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Essa quantidade de 4 vezes 10 a menos 7 é 5.000 vezes menor do que a dose letal. E é por isso que esse procedimento, a princípio, é um procedimento bastante seguro. A gente está bem abaixo da dose letal. Acontece que nem sempre as coisas são como esperado. E o que virou notícia na TV foi o fato que ocorreu em 2003, onde diversas pessoas acabaram morrendo após fazer esse exame com contraste de sulfato de bário. E isso aconteceu porque esse sulfato de bário estava contaminado com um outro sal de bário, que também é insolúvel na água, mas que tem um porém muito especial que nós vamos analisar nesse exercício. Então, o exercício é o seguinte: em 2003, diversas pessoas morreram ao receberem contraste de sulfato de bário contaminado com carbonato de bário. O sulfato de bário é BaSO4, o carbonato de bário é BaCO3. E a constante do produto de solubilidade, o KPS do carbonato de bário, é 2 vezes 10 a menos 9, a 25 graus Celsius. O nome comercial da marca registrada ali desse contraste que deu esse problema é Celobar. Se vocês procurarem na internet, vocês encontram mais informações sobre esse caso. Considerando a reação CO3 2- aquoso, então o íon carbonato mais 2H3O aquoso, é o cátion hidrônio, característico dos ácidos, setinha de equilíbrio, formando CO2 gasoso e 3H2O líquido. Essa reação dos íons carbonato com o cátion hidrônio dos ácidos é uma reação muito favorecida no seu sentido direto. De modo que dá quase para dizer que se tiver ácido suficiente, todo o carbonato será consumido e convertido em gás carbônico. Então, considerando essa reação, considerando que no nosso estômago tem ácido clorídrico, um ácido forte, HCl, e considerando também que o cloreto de bário, que é o BaCl2, é um sal muito solúvel em água, explique qualitativamente a causa da morte. Então, basicamente, o que nós temos é o seguinte: nós já vimos no exercício anterior que tomar contraste de sulfato de bário para fazer o exame é uma coisa segura. Só que esse contraste aqui, o Celobar, lá em 2003, ele tinha um problema de contaminação com um outro sal de bário, que é o carbonato de bário. Acontece que o carbonato de bário também é pouco solúvel em água. Sua constante do produto de solubilidade é 2 vezes 10 a menos 9 na temperatura ambiente. Então, isso por si só não explicaria o problema que aconteceu. Mas se a gente olha para a reação que foi dada, que é a reação do íon carbonato presente no carbonato de bário com ácido, o ácido do nosso estômago, já dá para a gente ter uma ideia do problema que vai acontecer. Então, carbonato e sulfato de bário são pouco solúveis na água. Só que no estômago tem HCl em água. HCl em água forma H3O+, o cátion hidrônio dos ácidos, e o ânion Cl-.
o H3O+ do ácido do estômago vai reagir com o carbonato presente no carbonato de bário. E vai reagir praticamente tirando todo esse ânion da solução. Tudo que tiver de carbonato vai reagir e formar CO2. CO2 é um gás, a pessoa arrota e ele é eliminado do meio de reação. Como praticamente todo o íon carbonato foi eliminado, mesmo a constante do produto de solubilidade, o KPS, do carbonato de bário, sendo um número muito baixo, 2 vezes 10 a menos 9, se a concentração de carbonato é praticamente zero, porque ele foi eliminado pelo ácido, eu vou ter sim uma quantidade significativa de cátions bário que vão estar solúveis após o contato com o ácido do estômago da pessoa. Poxa, os ânions cloreto que estão presentes ali na solução até que poderiam salvar o dia, se a gente imaginasse que os ânions cloreto iam se ligar ao bário, formando um sal insolúvel. Mas o KPS do cloreto de bário é muito grande, tem um valor bem elevado, de modo que o cloreto ele não vai conseguir evitar que os cátions bário permaneçam em solução. E foi isso que levou à morte dessas pessoas após o uso do contraste celobar. Então nós temos aí o equilíbrio químico, nesse caso, infelizmente, não evitando a morte dessas pessoas, mas permitindo que a gente entenda o que aconteceu. Por que um determinado procedimento, que normalmente é seguro, resultou nessa tragédia, nessa situação específica? E um terceiro exercício aqui é para que vocês pensem um pouco em como que vocês poderiam fazer para evitar que isso acontecesse. As mortes de 2003, causadas pela fabricante do celobar, marca registrada, poderiam ter sido evitadas se a mistura de sulfato de bário, insolúvel mesmo em meio ácido, e carbonato de bário, que é solúvel no meio ácido, tivesse sido tratada da seguinte forma. Primeiro passo, adicionar ácido clorídrico à mistura até que não haja mais borbulha de CO2. Essa borbulha de CO2 seria por conta da reação do H3O+ do ácido com o íon carbonato, que forma CO2. O segundo passo seria filtrar e reservar o sólido que sobrou. Um terceiro passo seria adicionar ácido sulfúrico ao líquido que passou pela filtração, precipitando o sulfato de bário. Depois dessa precipitação do sulfato de bário, você poderia filtrar essa mistura lavando com água em abundância e utilizar o sólido das duas filtrações como contraste seguro para que as pessoas pudessem tomar e fazer os seus exames. Eu quero que vocês justifiquem por que esse procedimento poderia ter resolvido o problema, ter evitado essas mortes, utilizando equações químicas e ideias de equilíbrio químico. Então o que nós vamos fazer é analisar o que realmente está acontecendo em cada uma das etapas. Bom, nas duas primeiras etapas, adicionar ácido clorídrico até que não haja mais borbulha, e 2, filtrar e reservar o sólido, o que nós temos é o seguinte: o sulfato de bário, que é seguro para ser usado como contraste, ele vai continuar insolúvel, vai permanecer sólido. E ele pode ser coletado na primeira vez que a gente filtra. Então aqui no passo 2 do nosso procedimento. Mas, por outro lado, o carbonato de bário vai reagir com esse ácido clorídrico que você adicionou e vai reagir liberando CO2, promovendo a formação de bolhas ali no recipiente e vai formar CO2 até que todo o carbonato tenha sido consumido. Como você reagiu com ácido clorídrico, você elimina os íons carbonato, mas vai formar cloreto de bário. O cloreto do ácido clorídrico vai juntar com o bário. Como o cloreto de bário é bastante solúvel, você vai deixar ali no líquido uma certa quantidade de bário e uma certa quantidade de cloreto. A reação química do carbonato de bário com o ácido clorídrico poderia ser representada da seguinte forma: BaCO3 sólido mais 2H3O+ aquoso mais 2Cl- aquoso, setinha de equilíbrio, formando CO2 gás, 3H2O líquido, mais bário 2+ aquoso, mais 2Cl- aquoso. Vamos ver agora o que acontece nos passos 3 e 4. O passo 3 é adicionar ácido sulfúrico ao líquido para precipitar sulfato de bário. E o passo 4 é filtrar a mistura lavando com água em abundância, e depois a gente pode utilizar o sólido das duas filtrações como contraste com segurança. Então, o que acontece nas etapas 3 e 4? Quando você adiciona o ácido sulfúrico libera como um dos seus ânions o sulfato, SO4 2-.
Como você aumentou a concentração de íon sulfato, que é um dos íons do sulfato de bário, que é pouco solúvel, tem um KPS pequeno, o sulfato de bário vai precipitar, vai formar sólido. Quando depois você filtra, você tem o sulfato de bário sólido que pode ser usado como contraste radiológico, assim como o sulfato de bário que você já tinha da primeira filtração. No entanto, vale a pena lavar um pouco esse sólido para tirar o excesso de ácido sulfúrico que ficou ali. Mesmo porque não é legal a pessoa tomar um negócio que está cheio de ácido sulfúrico. Nesse procedimento, o ácido é solubilizado, é lavado, é levado embora pela água. Mas o sulfato de bário não, ele é pouco solúvel em água. Dessa forma, ele pode ser separado pela filtração. Então, a reação da precipitação do sulfato de bário é Ba2+ aquoso mais SO4 2- aquoso, formando BaSO4, aqui eu tinha esquecido de colocar, que vai se apresentar como sólido nessa situação. Então, um procedimento relativamente simples, em poucos passos, poderia ter evitado a tragédia que foi esse caso do Celobar. Mais um exemplo de que estar atento ao equilíbrio químico, neste caso, o equilíbrio químico de solubilidade, é uma coisa que pode salvar vidas. Então, no exercício 1, nós pudemos calcular a concentração de cátions ali na solução a partir do KPS, da constante do produto de solubilidade. No exercício 2, nós analisamos os efeitos das diferentes solubilidades de diferentes sais do mesmo cátion. E no exercício 3, nós tentamos propor uma forma de contornar um problema envolvendo equilíbrio químico de solubilidade com aquilo que nós aprendemos até agora. E agora, nesse penúltimo exemplo, o que nós vamos fazer é calcular a partir da solubilidade ou do coeficiente de solubilidade de um determinado eletrólito, dado em mol por litro, como que a gente pode fazer para calcular a sua constante de produto de solubilidade, seu KPS. Então, a solubilidade S ou o coeficiente de solubilidade CS vai basicamente me dizer quantos mols desse sal ou dessa base, desse eletrólito, são solúveis em cada litro da solução. E o KPS é a constante de equilíbrio, que nós já estamos usando aqui há algum tempo. Bom, o exercício aqui é o seguinte, nós vamos pegar o caso do hidróxido de ferro 3, Fe, abre parênteses, OH, fecha parênteses, 3, que é uma base fraca e que tem sua solubilidade em água na temperatura ambiente ali de 25 graus Celsius de 2,17 vezes 10 a menos 10 mol para cada litro. Então você consegue dissolver 2,17 vezes 10 a menos 10 mols desse hidróxido de ferro 3 em cada litro de água. Essa é a sua solubilidade. A partir dessa solubilidade, qual que é o valor do KPS, da constante do produto de solubilidade da base hidróxido de ferro 3 nessa temperatura? Bom, nós vamos começar o exercício pela equação química balanceada, da dissociação total completa dessa base. Então nós temos FeOH entre parênteses 3 no estado sólido, colocado ali em solução, em água, formando um cátion ferro 3+, aquoso, mais 3 ânions OH- aquoso. Olhando para a equação química balanceada, nós temos a proporção em mols. Para cada 1 mol de base que eventualmente se dissocie, que consiga se dissociar nessa água, nós teremos 1 mol do cátion ferro 3+, e 3 mols do ânion OH-. Se ao invés de 1 mol de base sendo dissociada, nós tivermos X mols de base, esses X mols de base formarão X mols de ferro 3+, e 3 vezes X mols de OH-. Mas no caso real do exercício, a gente não tem nenhum nem X mols de base. Nós temos 2,17 vezes 10 a menos 10 mols de base em cada litro. Então, para simplificar as contas, vamos imaginar que nós temos 1 litro de uma solução saturada de hidróxido de ferro 3. Em 1 litro, nós temos 2,17 vezes 10 a menos 10 mols de base sendo dissociados. Essa é a solubilidade da base. Isso vai formar 2,17 vezes 10 a menos 10 mols de ferro 3+, e vai formar 3 vezes isso, 3 vezes 2,17 vezes 10 a menos 10, mols de OH-. Isso para cada litro de solução. O KPS, constante de produto de solubilidade dessa base, é concentração de ferro 3+, elevado a 1, porque o coeficiente de balanceamento do ferro é 1, vezes concentração de OH- elevado a 3, porque o coeficiente de balanceamento do OH- nessa reação química é 3. Este produto, essa multiplicação, vai dar o KPS. Mas a concentração de ferro 3+ no equilíbrio é 2,17 vezes 10 a menos 10 mols para cada litro.
E a concentração do OH-, que vai aparecer elevado ao cubo, é 3 vezes 2,17 vezes 10 a menos 10 mols para cada litro, elevado ao cubo. Fazendo as continhas aqui, 2,17 vezes 10 a menos 10, vezes 3 vezes 2,17 vezes 10 a menos 10, tudo isso elevado ao cubo, dá aproximadamente 6 vezes 10 elevado a menos 38. Nossa, com uma constante de equilíbrio dessas, dá para perceber mesmo que o hidróxido de ferro 3, hidróxido férrico, é bem pouco solúvel. Seu KPS tem uma potência de 10 elevado a menos 38, uma constante de equilíbrio muito baixa, muito pequena, muito pouco favorável à reação de dissociação. Considerando que o hidróxido de ferro 3, hidróxido férrico, é uma base, essa é uma base muito fraca. E está resolvido o exercício. A partir da solubilidade, da quantidade de base que era solúvel na água naquela temperatura, nós obtivemos o KPS, constante do produto de solubilidade, para essa reação química nessa temperatura. E agora nós vamos fazer o exercício de trás para frente desse último que a gente fez. Vamos calcular o coeficiente de solubilidade ou a solubilidade em mol por litro, a partir de um valor conhecido da constante do produto de solubilidade. E aí esse exemplo aqui está relacionado com a agricultura, com a disponibilidade de fosfato diluído que possa ser absorvido pelas plantas. O enunciado é o seguinte: o fosfato de cálcio é a matéria-prima na fabricação de superfosfatos, como monohidrogeno fosfato de cálcio, CaHPO4, e o dihidrogeno fosfato de cálcio, Ca, abre parênteses, H2PO4, fecha parênteses, 2. Que por serem mais solúveis, são fertilizantes mais eficientes, que fornecem às plantas o fósforo necessário. Na temperatura de 25 graus Celsius, o produto de solubilidade do fosfato de cálcio, que tem fórmula Ca3, abre parênteses, PO4, fecha parênteses, 2, é 1,3 vezes 10 elevado a menos 32. Então, sabendo o KPS, qual é o coeficiente de solubilidade desse sal nessa temperatura? E aí, será que com o que você viu até agora, você consegue resolver esse último exercício? Dá uma pausadinha no vídeo e tenta resolver antes de assistir. Então, para começar o exercício, é quase um padrão, né? Nós vamos colocar a equação química balanceada da dissociação do nosso sal aqui, que é o fosfato de cálcio. E a equação é a seguinte: Ca3, abre parênteses, PO4, fecha parênteses, 2, sólido, é o fosfato de cálcio, é colocado em água para ser dissolvido e tem como produtos, são um equilíbrio químico, 3 cálcio, 3 mais aquoso, mais 2 PO4, 3 menos aquoso. Olhando para a equação química balanceada, a gente consegue ver a proporção entre o número de mols do sal que dissolveu e os cátions e ânions disponíveis na solução. Para cada 1 mol de sal que se dissolva, nós teremos 3 mols de cálcio e 2 mols de fosfato. Se eu tiver x mols de sal se dissolvendo, eu tenho 3 vezes x mols de cálcio e 2 vezes x mols de fosfato. O KPS, que é a constante do produto de solubilidade, pode ser associado com a concentração dos cátions e ânions pela seguinte expressão: KPS é igual a concentração de cálcio 2+, elevado ao cubo, porque o coeficiente de balanceamento do cálcio é 3, vezes concentração de PO4 3-, elevado ao quadrado, porque o coeficiente de balanceamento do fosfato é 2, esse produto sendo igual ao KPS, que o exercício deu para a gente o valor de 1,3 vezes 10 a menos 32. Mas pela estequiometria da reação, nós sabemos que para cada x mols do sal que se dissolveu, nós teremos 3x mols de cálcio. Se isso for para 1 litro de solução, uma concentração de 3x mol por litro, elevado ao cubo, que é o coeficiente do cálcio, vezes a concentração do PO4 3-, que seria 2x mol por litro, elevado ao quadrado, porque é o coeficiente do fosfato. 3x elevado ao cubo é 27x ao cubo. 2x elevado ao quadrado é 4x ao quadrado. Multiplicando as duas, nós temos 108x elevado à quinta. Seja lá quanto for x, que até agora a gente não sabe,
a gente sabe que 108x elevado à quinta é a constante do produto de solubilidade, que é 1,3 vezes 10 a menos 32. Para resolver esse trem aqui, eu primeiro vou dividir por 108 dos dois lados, então 1,3 vezes 10 a menos 32 dividido por 108, e depois eu vou tirar a raiz quinta dos dois lados. Então, x igual a raiz quinta de 1,3 vezes 10 a menos 32 dividido por 108. Aqui vale a pena separar nessa multiplicação e divisão aqui o que é potência de 10 e o que não é potência de 10. O que for potência de 10, a gente consegue resolver a raiz com mais facilidade. O que não for potência de 10, vai demandar um pouquinho mais de trabalho. Então, 1,3 vezes 10 a menos 32 é a mesma coisa que 1.300 vezes 10 a menos 35. Eu fiz isso só para transformar de uma potência de 10, que era menos 32, em outra potência de 10, que é 10 a menos 35, que seja mais fácil de tirar dessa raiz quíntupla. Então, transformar numa potência de 10 que eu consiga dividir por 5 facilmente. Então, eu mantenho dentro da raiz quíntupla 1.300 dividido por 108. Já a potência de 10, que é 10 elevado a menos 35, tirar a raiz quinta é a mesma coisa que elevar a potência a 1 sobre 5. Se eu tenho uma potência elevada a uma outra potência, o que eu preciso fazer é conservar a base, que no caso é 10, e multiplicar os expoentes. 10 elevado a menos 35 elevado a 1 quinto é a mesma coisa que 10 elevado a menos 7. 35 dividido por 5 é 7. Então, o meu resultado aqui, por enquanto, é raiz quíntupla de 12 vezes 10 elevado a menos 7. Daqui eu já tenho pelo menos qual é a ordem de grandeza desse negócio. Se fosse um exercício de múltipla escolha, talvez eu já me resolvesse daqui. Então, a gente sabe que é alguma coisa vezes 10 elevado a menos 7. A gente sabe que essa raiz quíntupla de 12 é maior do que 1, porque a gente sabe que 1 elevado à quinta é 1 mesmo, não é 12, é bem menor do que 12. E é menor do que 2, porque 2 elevado à quinta é 32, né? Um bom tanto maior do que 12. Mas resolvendo direitinho, a raiz quinta de 12 é aproximadamente 1,64. Então, juntando 1,64 vezes 10 elevado a menos 7, essa aqui é a quantidade em mol por litro que o sal, fosfato de cálcio, pode ser dissolvido na água nessa temperatura de 25 graus Celsius. Então, isso aqui é o coeficiente de solubilidade, a solubilidade desse sal na água. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso último vídeo da série sobre equilíbrio químico. Mas fique de olho, porque em breve a gente vai começar a falar de eletroquímica, outro tema muito interessante para vocês. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!